Você está cansado, não é? Cansado de perseguir uma felicidade que nunca chega. Você acorda e sente um vazio. Você vai dormir e ainda está lá. E o mais irônico é que quanto mais você tenta se livrar desse peso, mais forçar um sorriso, mais você repita as frases positivas que lê na internet. Quanto mais profunda você afunda. Quanto mais profunda você afunda. E talvez ninguém lhe diga isso claramente, mas Dostoiévski o fez. E ele sabia. Ele sabia que essa obsessão moderna por ser feliz é uma doença disfarçada de solução. Ele escreveu: o homem gosta apenas de contar seus infortúnios. A felicidade não entra em seus cálculos, porque a verdadeira felicidade não é perseguida como um prêmio. Isso acontece quando você para de fugir da dor. E é aí que a maioria das pessoas falha. Porque você foi ensinado a evitar o sofrimento a todo custo, a entorpecer sua angústia com distrações, com promessas vazias, com objetivos inatingíveis. Mas Dostoiévski não tinha medo da dor. Ele mergulhou nisso. Ele olhou nos olhos da miséria humana, loucura, desespero, e encontrou significado. Sim, significado. Porque o sofrimento, ao contrário do que lhe foi dito, pode ser o começo de uma transformação. Mas, para isso, você precisa parar, respirar e enfrentar a verdade desconfortável. Pô, talvez você esteja sofrendo não porque algo esteja errado com você, mas porque você está tentando viver uma mentira, a mentira de que a vida precisa ser leve, positiva e satisfatória o tempo todo. Dostoiévski escreveu: o sofrimento é a única fonte de consciência, e talvez seja por isso que você está aqui agora, assistindo a este vídeo, porque algo dentro de você já sabe que há uma farsa nessa, corrida pela felicidade. Não estou aqui para consolá-lo, estou aqui para confrontá-lo, como o antigo psicólogo que viu esse mesmo ciclo repetir em milhares de almas. Pessoas tentando parecer bem quando tudo dentro deles está desmoronando. E você, quanto tempo você vai manter essa fachada? Quanto tempo você tentará curar a dor real com soluções superficiais? Neste vídeo, você entenderá por que Dostoiévski acreditava que quanto mais você tenta ser feliz, mais sofre. E talvez pela primeira vez, você poderá aceitar sua dor, não como um erro, mas como um portal. Devemos entrar. Hoje, ser feliz se tornou uma obrigação. Está em toda parte, em anúncios, nas mídias sociais, em discursos motivacionais. Como se a vida deve ser uma sequência interminável de momentos perfeitos, risadas espontâneas, realizações constantes e anúncios de gratidão forçada. Tristeza, dúvida, fadiga, tudo isso se tornou sinônimo de fracasso pessoal. Se você está triste, é porque não sabe como viver corretamente. Se você está ansioso, é porque não está vibrando na frequência certa. Esta é a tirania da felicidade moderna. Não liberta, oprime. Dostoiévski viu isso antes de qualquer outra pessoa. Em seus romances, ele expõe o que acontece quando os humanos tentam moldar sua existência em torno dos ideais artificiais. Em Notas do Underground, ele fala sobre o homem que rejeita qualquer sistema que o obrigue a ser racionalmente feliz. Ponto. Ele denuncia a armadilha de um mundo onde a dor é vista como um defeito e não como uma parte essencial da alma humana. O homem gosta de construir, mas também gosta de destruir. Por quê? Porque ele tem vontade, porque ele é livre. Esta frase revela algo perturbador. Talvez o que nos destrói não esteja sofrendo, mas a negação dela. Veja como vivemos hoje. Criamos um mundo onde tudo deve ser bonito, eficiente e positivo. Mídia social, destruir. Por quê? Porque ele tem vontade. Porque ele é livre. Esta frase revela algo perturbador. Talvez o que nos destrói não esteja sofrendo, mas a negação dela. Veja como vivemos hoje. Criamos um mundo onde tudo deve ser bonito, eficiente e positivo. As mídias sociais são exibidas onde ninguém sofre, onde todos têm propósito, uma autoestima de rotina saudável e inabalável. Mas isso é apenas uma máscara, porque quando a noite cai e o silêncio se instala, você sente. E Dostoiévski sabia exatamente o que é esse silêncio. Ele chamou de abismo interior. E é esse abismo que a felicidade plástica tenta encobrir com frases prontas. O problema é que os seres humanos não nasceram para viver anestesia. Quando você tenta permanecer constantemente feliz, está violando sua própria natureza. Você está amputando partes fundamentais de sua psique, sua tristeza, sua raiva, sua solidão, sua dúvida existencial. E o que resta?
não é uma vida leve, mas superficial, sem profundidade, sem verdade, sem alma. A felicidade obrigatória da modernidade é como o palácio de cristal que Stendhal critica, uma utopia fria e estéril, onde não há espaço para os irracionais, para erros, para dor redentora. Mas ele sabia que a alma humana é caótica, imprevisível, contraditória, e que tentar padronizar, lá em nome de um ideal de felicidade, é matar o espírito de dentro. E talvez seja por isso que, apesar de morar no século XIX, Dostoiévski vê nosso tempo mais claramente do que muitos pensadores contemporâneos, porque ele não tinha medo de dizer que a busca pela felicidade pode ser um sintoma de desespero, que há mais verdade em um grito de angústia do que em um sorriso forçado. Mas então, se não devemos viver por felicidade, qual é o papel do sofrimento na existência humana e por que Dostoiévski o viu como uma forma de reação? É isso que vamos explorar agora. Se este conteúdo estiver fazendo sentido para você, clique no botão de inscrição e assine o canal. Obrigado pelo seu apoio. Para Dostoiévski, o sofrimento não é um castigo, é uma linguagem, uma força que revela quem realmente somos quando todas as máscaras caem. Ele não viu a dor como um acidente a ser evitado, mas como uma profunda necessidade da alma humana. Em seus romances, não há personagens verdadeiramente transformados que não passaram pelo inferno interior. Não há redenção sem queda, nenhuma verdade sem angústia. E é exatamente isso que nossa cultura contemporânea se recusa a aceitar, que o sofrimento pode ser sagrado. Tome Raskolnikov, de Crime e Punição, como exemplo, um homem que tenta justificar um assassinato em nome de uma ideia racional de superioridade moral. Ele acredita que pode transcender as leis morais, que está acima do bem e do mal. Mas está sofrendo, e apenas sofrendo, que lentamente o reconecta com sua humanidade. A culpa o corroge, a febre o devora e o delírio o confronta. É somente nesse estado de ruína que ele começa a ver algo mais verdadeiro, mais vivo, mais humano. O sofrimento e a dor são sempre obrigatórios para uma ampla consciência e um coração profundo. Dostoiévski não deixa dúvidas àqueles que se sentem profundamente e vivem completamente. Na modernidade, o sofrimento é patologizado, a tristeza é diagnosticada como uma falha química, angústia como disfunção. E, é claro, existem contextos clínicos que requerem cuidado, mas Dostoiévski nos adverte sobre o perigo de dor desumanizante, de tentar silenciar a alma com fórmulas de comprimidos e frases prontas, porque o sofrimento, apesar de ser cruel, pode ser o único momento de verdade em uma vida de auto-engano. É quando você perde tudo, estatísticas, certezas e até esperança, que algo em você finalmente acorda. É dor que as feridas, mas também é dor que revela. Dos irmãos Karamazov e Ivan, o intelectual atormentado rejeita o mundo porque ele não pode aceitar o sofrimento dos filhos. Ele está em guerra com Deus, com a existência, com moralidade. Mas essa revolta não é superficial. É uma expressão de um espírito que não está em conformidade com a crueldade da realidade. Seu sofrimento é um grito existencial, e Dostoiévski não o ridiculariza. Pelo contrário, ele o respeita porque há uma nobreza em sofrer profundamente por algo que importa. Sofrer, para Doi, é amar o suficiente para se desesperar. E talvez você esteja passando por algo assim. Talvez sua dor não seja um erro, mas um sinal de que ainda há algo vivo em você. Algo que recusa a mentira, que não está satisfeito com prazeres descartáveis, que clama por uma verdade maior. O sofrimento não é seu inimigo. O verdadeiro inimigo é a tentativa desesperada de silenciá-lo. Mas há um tipo específico de sofrimento que Doi denuncia com fúria, a que surge do auto-engano, da tentativa de construir uma felicidade artificial com base nas mentiras que contamos a nós mesmos. É sobre isso que falaremos na próxima parte, a ilusão da felicidade fabricada e a dor que ele inevitavelmente gera. Dostoiévski entendeu, como poucos, o abismo entre o que um ser humano deseja e o que eles podem suportar. Ele sabia que uma pessoa mente para si mesma com uma facilidade aterrorizante, especialmente quando se trata de sua própria felicidade. E é aí que reside o perigo, porque não há um sofrimento maior do que o que surge de uma mentira interior, de uma tentativa desesperada de parecer bem enquanto tudo dentro de você está desmoronando.
Em Notas do Subsolo, seu protagonista, um homem solitário, amargo e corrosivo, denuncia o absurdo da razão como o guia absoluto da vida. Ele zomba da ideia de que, se um ser humano sabe o que é bom para eles sempre escolherão o melhor caminho. Não, para Dostoiévski, o homem é imprevisível, contraditório, autodestrutivo, e precisamente por esse motivo, a tentativa de transformar a vida em uma equação de prazer e recompensa, como prometido pela Trifartus Fernandel, Darcia, sociedade moderna, é um insulto à complexidade da alma. O homem gosta de viver sua própria vida. Ele não quer viver uma vida pré-fabricada. É isso que lemos lá, como um grito de revolta contra modelos ready-made e pasteurizados de felicidade. Você já percebeu isso, mesmo que não possa explicá-lo? O vazio que sente ao seguir todas as regras, cuidando da sua aparência, mantendo seu feed bonito, trabalhando duro, dizendo que está tudo bem, mesmo depois de fazer tudo certo, algo ainda parece falta. Essa sensação de desempenhar um papel, sorrindo no espelho, mas com um baú silencioso, é o que Dewey chamaria de felicidade artificial, um teatro criado para esconder o medo que temos de enfrentar a dor de frente. E a pior parte, sociedade recompensa este teatro. Você ganha gostos, elogios, promoções, mas no fundo, está pagando um preço alto, o preço de se distanciar de sua própria verdade. Porque quando a felicidade artificial é um teatro para esconder o medo de enfrentar a dor de frente. A pior parte é que a sociedade recompensa esse teatro. Você ganha gostos, elogios e promoções, mas no fundo, está pagando um preço alto. O preço de se distanciar de sua própria verdade. Quando você escolhe acreditar na ilusão de felicidade constante, começa a silenciar sua angústia legítima, sua sincera inquietação e sua busca por significado real. Isso gera um tipo muito mais perigoso de sofrimento, o sofrimento negado, enterrado e encapsulado. A dor que não pode ser expressa porque não se encaixa na imagem que você precisa manter. Dostoiévski viu esse tipo de falsidade como uma forma de auto-annihilation em seus personagens. Sempre que alguém tenta forçar uma ideia de felicidade, acaba mergulhando em desespero. É como se ele estivesse gritando: você quer ser feliz? Então, pare de mentir para si mesmo. Pare de fingir que não se sente. Pare de tentar ser o que eles disseram que deveria ser. Aqui está a chave: quanto mais você tenta manter essa imagem, mais você obtém de sua própria essência. E é isso que começa a deixá-lo doente, a distância entre quem você é e quem você está tentando ser. Atrás de cada sorriso forçado está um grito abafado. Por trás de cada busca frenética por prazer, há uma tentativa desesperada de silenciar o vazio. Mas Dostoiévski oferece uma saída que não envolve promessas vazias ou fórmulas mágicas. Ele nos mostra que a dor tem um propósito e que quando você para de fugir e começa a ouvir o que sua angústia está tentando dizer, algo muda, algo despertado. Talvez esse despertar tenha muito mais a ver com liberdade do que com a felicidade. E é exatamente isso que falaremos a seguir. Por que Dostoiévski viu o sofrimento como um caminho para a verdadeira liberdade e como você pode começar a se libertar, não por ser feliz, mas sendo honesto com sua dor? Dostoiévski acreditava em uma ideia que é tão poderosa quanto desconfortável: o verdadeiro ser humano só começa a existir quando aceitam a dor como uma parte inseparável de sua liberdade. Isso vai contra tudo o que você ensinou desde tenra idade. Você estava condicionado a pensar que a liberdade significa fazer o que quiser, sentindo o que for mais confortável e escolhendo o caminho mais agradável. Mas Dostoiévski vira essa lógica de cabeça para baixo. Para ele, a verdadeira liberdade começa quando você para de fugir da dor e começa a escolher conscientemente o que está disposto a enfrentar por algo que tem significado. Pegue o caso de Sônia em Crime e Punição, uma jovem que, diante da miséria e degradação, escolhe prostituição para apoiar sua família. Mas ela não é retratada como uma vítima passiva. Pelo contrário, ela é talvez o exemplo mais forte de liberdade existencial em todo o trabalho de Dostoiévski. Ela carrega sofrimento de dignidade. Ela não nega a realidade. Ela o enfrenta de frente sem ilusões. E é essa capacidade de amar mesmo de dor, manter a fé mesmo em desespero, que a torna livre, muito mais livre do que os homens que vivem cercados por conforto, mas estão presos em suas mentiras internas.
É aqui que entra o paradoxo: quanto mais você tenta evitar o sofrimento, mais um escravo você se torna. Um escravo da sua imagem, às expectativas de outras pessoas, a sua necessidade desesperada de aprovação, alívio, controle. Mas quando você enfrenta a dor e diz sim, eu aceito, eu escolho passar por isso, algo muda. Quanto mais você tenta evitar o sofrimento, mais um escravo você se torna. Um escravo da sua imagem, às expectativas dos outros, a sua necessidade desesperada de aprovação, para obter alívio, para controle. Mas quando você enfrenta a dor e diz sim, eu aceito, eu escolho passar por isso, algo muda. Você assume o comando. Você recupera o controle que anteriormente se rendeu a todos os estímulos externos. Essa é a liberdade que Dostoiévski reverenciou. Não a liberdade infantil para fazer o que se deseja, mas a liberdade madura de escolher o que se precisa. Em The Posse, ele escreve: o sofrimento é uma grande coisa. Não deve ser apagado, pois é consciência. Para ele, a dor é o campo de batalha onde a alma se prova, onde o eu superficial morre e o eu profundo nasce. Isso é assustador, é claro, porque dói. Exige que você pare de se esconder atrás de desculpas. Mas é também onde reside o renascimento, porque quando você enfrenta sua dor com os olhos abertos, ele para de dominar. Você não é mais vítima de seus sentimentos. Você é alguém que sofre, mas que escolhe o que fazer com esse sofrimento. A liberdade, então, não é a ausência de dor. É a decisão consciente de passar por algo que importa. A liberdade não é uma felicidade instantânea. É profundidade, é verdade, é o fim das ilusões e o início de uma existência autêntica, mesmo que isso custe tudo o que você pensava que precisava ser feliz. Mas então surge a pergunta inevitável: por que insistimos tanto nessa busca? Por quê? Mesmo diante de tudo isso, continuamos tentando a todo custo ser feliz. Por que é tão difícil simplesmente parar e aceitar o que é? É isso que exploraremos a seguir: o impulso cego de felicidade. E a pergunta que você nunca teve a coragem de perguntar: e se você parasse de tentar ser feliz? Esta é a questão que ninguém quer ouvir. Por que expõe a ferida que todo mundo tenta esconder? Por que, mesmo depois de tanta dor, tanto vazio, tanta frustração, você ainda insiste em perseguir uma felicidade que nunca chega? O que exatamente você espera encontrar no final desta estrada? Lembrança, significado, redenção? Dostoiévski would look you in the eyes right now with that merciless calm of someone who knows the depths of the abyss, and say, you are looking in the wrong place. You want to be happy. But do you know what that means? Or are you just repeating the script that was taught to you? The script that says you need to have a perfect body, a brilliant career, an enviable love life, and a positive mind to be a complete person. O problema é que esse script não foi escrito por sua alma. Foi imposto. E você, sem perceber, está vivendo como se fosse um personagem em uma peça vazia. Uma peça que o consome lentamente, mas que você continua a se apresentar porque acha que não há alternativa. Dostoiévski sabia que o homem moderno se tornaria um escravo dessa busca. Em Um Marido Eterno, ele retrata personagens que se afogam em auto-engano, tentando desesperadamente preencher o vazio interno com ideias externas de conquista. É um retrato do ser humano que já perdeu a conexão com sua própria essência, mas continua a agir como se ainda houvesse algo para conquistar. Mentir é o único modo de vida possível para certas pessoas. Ele escreve, e talvez essa seja uma das frases mais duras que você pode ouvir hoje, porque isso o obriga a olhar para dentro e perguntar: estou buscando felicidade ou apenas tentando escapar de mim mesmo? Você acha que está buscando paz, mas está tentando evitar o silêncio. Você acha que quer amor, mas está apenas fugindo da solidão. Você diz que quer se sentir vivo, mas está apenas tentando se distrair da morte simbólica que vive todos os dias. Esta é a armadilha. Você busca felicidade não porque está pronto para viver lá, mas porque tem medo do que encontrará se parar de correr. E se você simplesmente parasse, parou de fingir, parou de perseguir, parou de tentar se consertar o tempo todo? O que permaneceria? Talvez um vazio, talvez um silêncio que você nunca tem enfrentado, talvez uma dor que está escondida desde a infância. Mas Dostoiévski acreditava que é naquele momento que você derramou todas as máscaras
e enfrenta a existência nua que algo verdadeiro finalmente acontece. Talvez você esteja à beira disso agora. Talvez tudo o que você viveu até agora o tenha trazido a esse ponto, a exaustão de tentar ser feliz. Ponte. E se for esse o caso, há esperança, porque é a partir daqui as mudanças de pesquisa. A pergunta muda de como posso ser feliz para como posso viver sinceramente, mesmo que dói. E essa é exatamente a chave para a última parte de nossa jornada, entender essa verdadeira paz. Aquilo que não depende de aplausos, realizações ou estímulos externos, não está na felicidade que foi vendida a você. Está em algo muito mais profundo, mais silencioso e mais transformador. Está na aceitação da dor como parte da vida. Vamos fechar esse ciclo falando sobre isso, porque agora você está pronto. Chegamos a um ponto que poucos podem alcançar, o lugar onde a verdade finalmente se revela. E não vem com luzes, nem com certezas, nem com euforia. Ele vem em silêncio, naquele momento em que você para de resistir, quando finalmente você se rende e entende que a vida não deve ser dominada, otimizada ou conquistada. Deve ser sentido com toda a sua intensidade, com toda a sua dor, com toda a sua beleza trágica. Dostoiévski entendeu isso como ninguém mais. Ele não escreveu para agradar, ele escreveu para enfrentar. E se seus livros permanecerem vivos até hoje, é porque eles dizem o que ninguém tem a coragem de dizer em voz alta, que o sofrimento é inevitável e que fugir dele apenas aprofunda o buraco. Abrace o sofrimento e ganhe liberdade. Esse foi o choro ecoando por trás de seus personagens mais atormentados. A liberdade que não vem da ausência de dor, mas da reconciliação com ela, a verdadeira paz. E aqui não estou falando de alívio momentâneo, mas sobre paz real, firme e sólida. Não é encontrada no fim da dor. É na aceitação total que faz parte de você. Quando você para de lutar contra o que sente e começa a ouvir o que sua dor está tentando dizer, ela muda. Deixa de ser um inimigo, torna-se um guia. Isso deixa de ser um fardo, torna-se um portal. Dostoiévski viu isso até. Faz parte de você quando você para de lutar contra o que sente e começa a ouvir o que sua dor está tentando dizer. Muda de forma, deixa de ser um inimigo e se torna um guia. Pare de ser um fardo e se torna um portal. Eu vi isso mesmo nas experiências mais brutais de The Idiot. O príncipe Mishkin é o símbolo da pureza jogado em um mundo doente. E, no entanto, ele carrega sua dor com uma serenidade que perturba todos ao seu redor. Não porque ele não sofra, mas porque ele não sofra, mas porque ele não foge. Porque ele aceita, porque ele vê além. A verdadeira alma forte, de acordo com Dostoiévski, não é a que não sente, mas a que se recusa a atrair o que parece em nome de uma falsa paz. E talvez seja isso que você precisa agora. Não uma nova resposta, mas um novo tipo de coragem. A coragem de olhar para a sua dor e dizer, eu vejo você, e não vou mais fugir de você. Porque quando você faz isso, quando abandona a ilusão de felicidade constante e abraça a realidade, um novo espaço se abre dentro de você. Um espaço de verdade, presença, de paz. Se essa mensagem o tocou de alguma forma, comente abaixo, parei de correr. Diga em voz alta, anote, grave, porque talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida até agora. E se você conhece alguém que ainda está tentando forçar um sorriso enquanto sangra por dentro, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser a faísca de sua reviravolta. E antes de ir, não se esqueça do próximo vídeo, continua essa jornada. É importante, e se você chegou até aqui, precisa continuar porque a transformação não acontece de uma só vez. Isso acontece passo a passo, e a próxima etapa começa agora.